E quais serão as dificuldades que essas mulheres enfrentam para tentar se inserir num contexto cristão? A gente vai falar sobre a retirada brusca de certas mulheres após o momento que elas perdem a liderança, né? Ou se o marido as abandona. Então a gente vai falar dessa retirada brusca das lideranças e o que isso causa nas mulheres que já estão feridas pelo fato da separação, divórcio e tudo mais. Então, muitas igrejas adotam o método banco, né? Ah não, fulana, você vai pro banco. E outras simplesmente tiram você da liderança da qual você estava exercendo. Como se você não fizesse mais jus àquele posto, ou aquele cargo, ou aquela função, ou aquela tarefa dentro da igreja. Comigo, particularmente, eu congregava numa igreja, o meu ex-marido era pastor dessa igreja, e neste dado momento, né, meu marido simplesmente decidiu que ele ia viver a vida dele, não me comunicou e não comunicou a igreja. Então, de uma hora para outra, ele resolveu sair, né, da igreja. E aí, eu já passando por todo o processo da separação, continuei congregando na igreja, continuei indo, apesar de ter sido muito difícil. Então, mãe solo, eu acho que se você já passou por isso, você deve entender exatamente do que eu tô falando, porque quando você está inserida no contexto cristão com o seu marido ao seu lado, é uma coisa. Quando você não está com o seu marido mais do seu lado, ou quando você tenta ingressar numa igreja sem marido, é outra coisa totalmente diferente. Então, como foi que aconteceu? Eu participava de um grupo de mulheres na igreja. A partir do momento que o meu marido simplesmente abandonou a igreja, continuei frequentando. Mas em determinado momento, eu fui ao culto e sentei no mesmo local que eu estava acostumada a sentar. E aí a liderança que havia ficado nomeou uma nova liderança para aquele grupo de mulheres da qual eu fazia parte, da qual eu também era líder. E eu simplesmente não fui comunicada da decisão, né? Se as pessoas se prestarem, né, a assistir esse vídeo, não é uma coisa que eu costumo reclamar, que eu fiquei magoada, nem nada do tipo, não me faz mal. Mas é uma coisa que as pessoas precisam ter um pouco mais de sensibilidade ao tratar das pessoas, né? Ao tratar das mães solos, no caso de um divórcio, de um caso de uma separação. Mas eu entendo porque as igrejas também não estão preparadas para separações, né? Então a igreja, ela é ali um ambiente familiar, né? Então o que a gente aceita aqui é o casamento para sempre, a gente aceita aqui que os filhos fiquem dentro da igreja, mas lidar com os problemas sociais ainda é um tabu muito grande para as igrejas e muitas lideranças não sabem como agir em determinados momentos. E comigo foi isso que aconteceu. Chamaram novas mulheres para a liderança, eu assisti aquilo, eu era líder, né? Eu estava ali ainda na igreja, mas o meu marido não estava. Mas o pastor da igreja tinha sumido e eu simplesmente fiquei assim, sem saber o que fazer, né? Eu falei, ué, então como assim? Né? Então agora eu não tenho mais serventia, agora eu não participo mais, o que tá acontecendo? E isso me fez muito, muito mal naquela época, né? Mas foi só mais um, sabe? Quando a gente já tá no estopim, quando já tem muita coisa, e aí aquilo ali vem a cereja do bolo ali pra fazer com que você se sinta pior. E eu acredito que quando você tá num processo de separação, muitas coisas acontecem. Trabalho, acontece muitos problemas no trabalho, você já não se sente mais inserida no mesmo contexto dos seus amigos, você não consegue mais sair com o mesmo grupo que você saía, até porque o grupo que você saía na igreja era um grupo de casais, e agora como é que você vai participar dos mesmos grupos? É uma situação muito complicada, né? Até para a liderança saber como lidar. Então, esse é um problema que vocês que são da liderança, se vocês estiverem me assistindo, vocês precisam saber lidar, precisa ter um pouco de sensibilidade com as pessoas, e não foi o que aconteceu comigo.